E se a gente pudesse encolher, mas encolher muito, até ficar menor que um grão de poeira, o que será que a gente encontraria dentro de nós? Pois é, a gente encontraria um universo inteiro feito de células. Hoje, vamos fazer uma viagem para explorar essa unidade fundamental da vida, o bloco de construção de absolutamente tudo, desde uma bactéria invisível até o nosso próprio corpo. Para começar essa nossa jornada, temos essa frase aí que é muito poderosa. Sabe, essa ideia de que uma célula só vem de outra, hoje parece meio óbvio, né? Mas na época isso foi uma verdadeira revolução. Acabou com aquela crença de séculos de que a vida podia simplesmente brotar do nada. Essa frase estabeleceu uma linhagem, uma corrente que conecta toda a vida na Terra. Cada célula que existe hoje é um elo nessa corrente super antiga. E essa revolução toda no pensamento não aconteceu num estalar de dedos. Ela foi impulsionada pela tecnologia. A invenção do microscópio lá em 1590 foi como abrir uma janela para um universo que ninguém sabia que existia. Décadas depois, Robert Hooke foi lá, espiou por essa janela, olhou para um pedacinho de cortiça e deu um nome para aquelas caixinhas que ele viu: células. E tudo isso culminou em 1839, quando Schleiden e Schwann finalmente juntaram as peças e disseram: olha, tudo que é vivo é feito dessas unidades aqui. Essa jornada de séculos, de uma simples lente a uma teoria grandiosa, não foi só uma curiosidade acadêmica. Ela formou a base de toda a biologia moderna, se cristalizando no que a gente conhece hoje como a teoria celular. Vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam essa teoria. Esses 4 pontos aí são o alicerce de tudo. O primeiro diz que as células são ao mesmo tempo os tijolos e os operários dos seres vivos. O segundo é que tudo que um organismo faz é o resultado do trabalho conjunto das suas células. O terceiro a gente já viu: a vida só vem da vida. E por último, que a célula é a menor coisinha que a gente pode apontar e dizer com certeza: isso aqui está vivo. Bom, com regras tão universais, seria de se esperar um design único para todas as células, não é mesmo? Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. A evolução, na sua sabedoria, criou não um, mas 2 projetos fundamentalmente diferentes para a vida. E essa é a primeira grande divisão na árvore da vida. Todo e qualquer ser vivo se encaixa em um desses 2 projetos. Vamos entender quais são as diferenças entre eles. Essa tabela deixa as diferenças bem claras. A maior de todas, sem dúvida, é o núcleo. Procariontes não têm um núcleo definido. O DNA deles fica meio que solto lá dentro. Já os eucariontes têm um núcleo bem protegido. Outra coisa são as organelas, que são tipo mini-órgãos da célula. Os procariontes não têm. E até o jeito de se dividir é diferente. Um processo mais simples nos procariontes e outros bem mais complexos, como mitose e meiose, nos eucariontes. Vamos começar com o design original, o mais antigo e, digamos, minimalista. Os procariontes, como as bactérias, são os verdadeiros pioneiros da vida na Terra. A melhor analogia para pensar num procarionte é imaginar um apartamento tipo estúdio. Tudo o que é necessário para viver está ali, num único espaço aberto. Não tem paredes internas nem salas separadas. É um design incrivelmente eficiente, que permite que eles se multipliquem muito, mas muito rápido. Então, o que a gente encontra nesse estúdio? O DNA fica numa região chamada nucleoide, não num núcleo de verdade. Os ribossomos estão lá, produzindo proteínas, e tudo isso é protegido por uma membrana e, na maioria das vezes, por uma parede celular. Simples, direto ao ponto e super funcional. Agora, vamos para o segundo projeto, que representa um salto gigantesco em complexidade. As células eucariontes são a base das plantas, dos animais, dos fungos, basicamente de toda a vida que a gente consegue enxergar a olho nu. Se o procarionte era um estúdio, o eucarionte é uma metrópole. A palavra-chave aqui é compartimentalização. Ter bairros especializados, ou seja, as organelas, permite que a célula faça um monte de tarefas complexas ao mesmo tempo, sem que uma atrapalhe a outra. Vamos fazer um tour rapidinho por essa cidade. O núcleo seria a prefeitura, o centro de comando que protege o DNA. As mitocôndrias são as usinas de energia, gerando o ATP, que é a moeda de energia da célula. O retículo endoplasmático é o parque industrial, onde as coisas são fabricadas. E o complexo de Golgi funciona como um centro de distribuição, tipo os correios, empacotando e enviando os produtos para os lugares certos. Agora vamos focar em uma estrutura que é vital para os 2 tipos de célula, mas que nos eucariontes atingiu um nível de sofisticação incrível: a membrana plasmática, a fronteira que delimita a célula.
É muito importante entender que essa fronteira não é uma muralha rígida, de jeito nenhum. O modelo do mosaico fluido nos mostra que a membrana é dinâmica, se mexe, parece a superfície de um líquido. As proteínas ficam ali flutuando, o que permite que a célula se comunique, mude de forma e responda ao que acontece do lado de fora. Essa fluidez é a chave para a vida. E essa fronteira fluida também é uma portaria super seletiva. Ela controla o que entra e o que sai de duas maneiras. No transporte passivo, as coisas entram e saem sem gastar energia, a favor da correnteza, digamos. Mas no transporte ativo, a célula gasta energia, o ATP, para bombear substâncias contra a correnteza, garantindo que o ambiente interno fique sempre equilibrado do jeitinho que tem que ser. E por fora dessa fronteira tem um detalhe fascinante: o glicocálice. Pensa nele como a impressão digital ou a carteira de identidade da célula. É uma camada de açúcares que permite que as células se reconheçam. É assim que o nosso sistema imunológico sabe quem faz parte do corpo e quem é um invasor. É a identidade celular. E isso nos leva a uma última reflexão. Essa membrana não é só uma barreira. Ela é a linha tênue que separa a ordem da vida do caos do universo. E quando ela falha, as consequências podem ser devastadoras. Doenças como a fibrose cística, por exemplo, são causadas por um defeitinho em uma única proteína na membrana. Isso nos mostra o quanto essa fronteira delicada e absolutamente crucial para a própria essência da vida.